Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe Basebete, filho de Taquimone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dudu, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram a peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé. Vamos ler mais uns versículos em 1 Crônicas, capítulo 11, mais adiante um pouquinho. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 12. E depois dele, Eleazar, filho de Dodo, o Auita, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pasdamim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço e o defenderam, e feriram os filisteus, e obrou o Senhor um grande livramento. Então era só isso que eu queria ler. E vamos pensar um pouco sobre este homem, Eleazar, filho de Dodo. Eu acho que não é um homem bem conhecido no Brasil, e não é sempre que ouvimos ministério sobre ele, mas eu acredito que tem bastante lições importantes para a gente aprender deste homem que aparece só 2, 3 versículos. Aqui mais 2 ou 3 em 1 Crônicas e desaparece. Mas tem lições importantes para a gente em Sombrio tantos anos depois. Então nós lemos aqui no versículo 9, e depois dele, Eleazar. Depois de quem? Depois deste homem, Josebe Basebete. Também um homem desconhecido em Sombrio, né? Mas, quem era ele? Ele era um homem, nós lemos, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Um homem que se levantou contra 800 e feriu todos de uma vez. É muita coisa, né? Coragem, convicção naquilo que ele fazia. Um homem no lugar certo, na hora certa, se levantou contra 800 e feriu de uma vez. Versículo 9, e depois dele. Se fosse eu, eu acho que eu teria olhado para Josebe Basebete. Ué, mas
Se ele fez aquilo, e se ele fez tanta coisa, olha, eu vou ficar no meu cantinho, porque eu não vou chegar nem por perto daquilo que ele fez. Então, um homem tão importante que conseguiu fazer tanta coisa para Deus, e eu, depois dele, não, eu não sou ninguém. Eu vou ficar quieto e não adianta nem tentar fazer nada. Eu tenho que confessar para os irmãos que eu já passei por isto. Porque eu me lembro quando Deus me salvou, quando eu fui recebido na comunhão da igreja. Havia um irmão parecido com José Bassebete. E ele se levantava domingo de manhã para agradecer com 800.000 palavras, mais ou menos, nunca contei, mas por aí. E ele orava e orava e orava e orava 15, 20 minutos. E sabe, durante muitos meses eu fiquei ali no meu cantinho, mas depois dele, nem vou me levantar. Ele tem 800.000 palavras. Eu teria talvez 8 letras. Então, deixa com ele. E custou muito. E quem sabe tem alguém aqui em Sombrio, Passo de Torres, e você olha para aqueles homens de mais experiência e conseguem se levantar e parece que as palavras vêm e é uma coisa tão linda. E você pensa, não, mas nem adianta falar nada porque eu não tenho nem 1% daquilo. Mas, meus irmãos, eu quero animar cada um. Seria bom se levantar com 8 palavras e de repente os crentes recebem mais bênção das suas 8 palavras do que as 800.000 do outro. E quem sabe, Deus também recebe muito mais de 8 palavras subindo para Ele, saindo de um coração sincero para o trono. Quem sabe Deus recebe mais das suas 8 palavras do que das muitas do outro. Então, se anime, meu irmão. Mesmo que seja 8 palavras, Deus espera aquela adoração sincera do seu coração. Mas, nós lemos aqui, depois dele, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja. Quem sabe nós temos aqui o segredo do sucesso e o segredo da coragem deste homem. Porque nós lemos que ele estava com Davi. Mas ele estava com Davi quando os filisteus chegaram. E os filisteus não eram gurizinhos lá da esquina. Os filisteus eram guerreiros, homens ferozes, de bastante experiência na guerra. Então era para a gente ter medo. Até nós lemos que os outros homens de Israel fugiram.
aí vem os filisteus, vamos fugir. E eles fugiram. Mas este homem e mais uns poucos estavam com Davi e eles ficaram. Então, meus irmãos, quem está andando em comunhão com Cristo, parece que tem mais coragem do que aquele que não está andando em comunhão com Cristo. E aquele que está com Cristo, ouvindo a sua palavra, esperando ouvir a sua voz, querendo fazer a sua vontade, mesmo que venham as dificuldades, os inimigos, a oposição, vai ficar firme. Eu tenho notado que quando vem um problema para a igreja, uma dificuldade, as primeiras pessoas para ficar instáveis são aquelas que são os mais carnais. Vem de vez em quando, não se dedica muito às coisas de Deus, e quando vem a prova, a dificuldade, a oposição, foge! Mas quem está na presença de Cristo, andando com Ele, meditando na sua pessoa, lendo a sua palavra, orando em comunhão com os irmãos, são aqueles que ficam firmes e não se assustam. Não se assustam com as ameaças do inimigo, mas estão ali porque estão com Cristo. E quando um irmão, uma irmã está ali olhando para Cristo, uma ameaça não assusta. Um ataque do diabo não assusta, mas faz com que aquela pessoa se aproxime mais um pouco do Senhor Jesus Cristo e fique mais firme na sua fé e na sua convicção. Então, se ajuntaram a peleja, e quando de Israel os homens subiram, os outros fugiram. A maioria fugiu. A minoria ficou. Então, meus irmãos, será que todos, nós já ouvimos hoje daqueles crentes, naqueles primeiros dias da igreja, um bom número, mas todos estavam ali, todos perseverando, todos se dedicando à obra de Deus, espalhando o Evangelho, todos. Eu não sei se, ainda bem que eu não sei o que acontece por aqui, daí vocês não podem me acusar de nada, né? Eu não estou julgando, tirando pedras. Mas o que acontece na igreja aqui e na igreja em Passo de Torres? Será que 2, 3 irmãos e 2 ou 3 irmãs fazem 99% da obra e os outros ficam observando?
Eu não sei para onde estes homens fugiram, mas eu imagino que tinham bastante interesse em olhar para ver o que estava acontecendo. Eles estavam bem longe. Mas olhando para ver onde está Eleazar, José e Basebete, será que eles vão ganhar? A gente não vai se envolver, mas tomara que eles vençam. Tomara que dê tudo certo, mas a gente fica só observando. Tem muitos crentes assim, sabe? E 2, 3 irmãos se esforçam, fazem um grande esforço no trabalho de Deus. E você... Não tem ninguém aqui nesta categoria. Mas alguém fica, mas que bom que seu José está lá pregando o Evangelho. Que bom que está fazendo um grande esforço. Eu fico aqui em casa orando por ele. Tá bom. Melhor do que nada. Melhor ir lá e orar por ele também. E com todo mundo junto. Todo mundo fazendo um grande esforço. Ninguém precisa fugir. Mas você diz, mas ninguém tem interesse em ouvir o Evangelho. E eu fico envergonhado chegando na reunião e só tem 3 ou 4 pessoas. Olha, melhor ficar em casa. Meu irmão, minha irmã, bom para você estar lá com os outros, na batalha, como Eleazar, pelo menos apoiando e esperando em Deus a sua direção. Mas eu notei com interesse, sabe por que eles estavam lutando nesta ocasião? Nós não lemos aqui neste capítulo, mas em 1 Crônicas 11, nós lemos que os filisteus subiram para atacar um pedaço de campo cheio de cevada. Não era de maracujá, era cevada. Um pedaço de campo cheio de cevada. E nós lemos mais adiante aqui do outro homem. Ele estava protegendo um pedaço de terra cheio de lentilhas. Aí valeu a pena proteger, porque lentilhas valem bem mais do que cevada, pelo menos naquela época. E nós sabemos de outras passagens na Bíblia que cevada, ou pelo menos pão de cevada, era o pão mais barato que havia. Não tinha valor quase. Qualidade péssima. Mas estes homens atacaram aquele pedaço de campo cheio de cevada e Eleazar, vamos lá proteger. Não, mas Eleazar não precisa arriscar a sua vida para proteger um pedaço de campo cheio de cevada. Deixa para os filisteus. Não vale quase nada, Eleazar. Então deixa lá com eles. Fique em casa bem sossegado e relaxado. E se os filisteus querem levar a cevada, então pode ser, não é muita perda. Mas, meus irmãos, por que será que Eleazar fez tanto esforço para proteger um pedaço de campo cheio de cevada? Por que será? Eu acho que vocês sabem. Os inimigos não tinham direito de estar naquele lugar, muito menos aproveitar cevada. Eles estavam querendo roubar alguma coisa que pertencia ao povo de Deus. E mesmo que fosse uma coisa de pouco valor, Eleazar disse: não, Senhor, isso aqui pertence ao povo de Deus, tudo bem, não tem muito valor, mas nós vamos defender até a morte.
Então, tantos exemplos que nós podemos citar nos nossos dias. Tantos exemplos. Será que se alguém chegasse aqui hoje de tarde e perguntasse para você por que as irmãs usam este negócio na cabeça? Por quê? Eu sei que aconteceu não faz muito tempo no Rio Grande do Sul. Alguém chegou num salão e perguntou para uma irmã que fazia parte da comunhão da igreja: por que isso? Ué, eu não sei, tem que perguntar para ele. Que coisa! Então, meus irmãos, quando isso acontece, dá para ver que aquela pessoa, além de não saber o porquê, será que tem convicção sobre aquele assunto? Será que realmente está disposto a fazer a vontade de Deus? Ou isso é uma tradição, mas o porquê eu não sei. Eu imagino que quando tem casos assim, quando o inimigo vem, e quando alguém sugerir um dia, eu acho que não precisamos mais disso, aquela pessoa vai dizer: pois é, nem sei para que a gente usa, então é isso mesmo. Mas uma pessoa, uma irmã que sabe o porquê, que valoriza o fato que faz parte dos ensinamentos preciosos da palavra de Deus, e eu estou fazendo isso para a glória e a honra do meu Senhor. Quando os filisteus vêm para dizer: eu preciso disso, preciso sim, e eu vou defender até a morte, porque é a vontade de Deus. E tem tantas outras coisas, meus irmãos. Às vezes, talvez pensemos que não tem muita importância. Mas nós precisamos de convicção. Convicção. O que quer dizer convicção? E você diz: olha, é alguma coisa que seu José diz que é lei, é assim. Isso não é convicção. Não é. Convicção é o seguinte: eu li na palavra de Deus que é assim, que é a vontade de Deus que assim se faça. Custe o que custar, eu faço até o fim. Isso é convicção. E nós precisamos bastante nestes dias difíceis. Então, o homem se levantou e feriu os filisteus, mas no meio da tarde estava muito quente e começou a chover e cair neve. Ué, eu vou para casa. Né? A minha amiga aqui está concordando, né? Ele não fez isso, né? Pois é, olha o que diz aqui: até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Que coisa! Até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada.
Ele estava lutando com tanta força, com tanta convicção, que a mão dele ficou grudada na espada. Parece que nem conseguia abrir a mão para soltar a espada. E ficou tão cansado, até a mão ficar pegada à espada. Sombrio e Passo de Torres e outras cidades precisam de pessoas assim. Eu sei que precisamos descansar. Eu sei que o corpo humano tem limites. Mas com a ajuda de Deus, seria bom a gente ficar cansado no trabalho de Deus. E vamos notar, meus irmãos, que ele usava a espada. Ele não saiu para a batalha pensando e dizendo, não, espada não preciso. As minhas próprias mãos servem muito bem para isso, deixa comigo. Não. Ele pegou aquela espada, e se não tivesse a espada e a ajuda de Deus, não teria vencido. E todos sabem que na palavra de Deus a espada nos fala da palavra. Aquela espada de dois gumes. Né? Aquela palavra poderosa. Aquela palavra que atinge o coração, a consciência. Que Deus nos ajude a manter nas nossas mãos a espada da palavra de Deus e lutar até o fim com aquela palavra nas nossas mãos. Sabe o que tem acontecido muito em muitos lugares no mundo inteiro? Os anciãos de uma igreja, mas não está chegando muita gente nas nossas reuniões. Por que será? Eu acho que as pessoas não gostam mais de ouvir a palavra de Deus. Então vamos diminuir um pouquinho o conteúdo, deixar fora um pouquinho a leitura da Bíblia. Vamos cantar mais um pouco. Estamos cantando hinos e corinhos e muita coisa boa. Mas vamos deixar um pouco e as pessoas gostam de cantar e vem mais gente. E fazem isso. Daqui a pouco vai estar diminuindo de novo o nosso número. Temos que cantar mais. Ou será que não tem outra coisa? E vamos fazer isso e outra coisa. E cada vez mais a Bíblia vai para o lado. Até o dia em que a Bíblia está fechada no banco, se ninguém abre. E lá na plataforma a Bíblia fica fechada. Não precisamos mais da Bíblia. Sabe, meus irmãos, quando isso acontece, é uma grande tragédia. E tem acontecido. Posso levar você para dezenas de lugares neste mundo onde isto tem acontecido. E daqui a pouco, a Bíblia está fechada. E a porta do salão também está fechada. Que Deus nos ajude. Que sejamos homens como Eleazar. Que possamos lutar até cansar a mão e ficar a mão pegada à espada.
Mas temos que chegar no fim da nossa história. Eleazar, o que houve, enfim? Os filisteus. Na verdade, foi uma grande derrota e a gente fugiu para casa bem desanimado e não adianta mais. A gente não espera um final assim, porque nós lemos que naquele dia o Senhor obrou um grande livramento. Não é para estranhar isso, né? Porque se aquele homem estava lá, convencido, convicto, com a espada na sua mão até cansar, na batalha para a honra e a glória de Deus, para defender o povo de Deus e aquilo que pertencia a Deus dos inimigos. Será que Deus vai abandonar um homem assim? Será que Deus não vai dar para aquele homem a vitória? Claro que sim. Isso que aconteceu. Mas vamos notar uma outra coisinha. Naquele dia o Senhor obrou um grande livramento. E se fosse eu, mas fui eu fui na batalha, não foi o senhor. Eu fiquei cansado, aquela espada era minha, mas por que diz aí que foi o Senhor? Eu acho que Eleazar não chorou muito sobre isso. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo tudo para a honra e a glória do Senhor. Então, se o Senhor recebeu toda a glória e Eleazar não recebeu nada, estava tudo bem para ele. Eu ia dizer no início sobre aquele Giuseppe Bacibetti e depois dele. Não é fácil tomar o segundo lugar, né? A gente tem alguma coisa no nosso coração, parece que tem um nome, orgulho, alguma coisa assim, né? E a gente sempre gosta de chegar lá perto, primeiro. Até no colégio, não sei se tem tanto hoje em dia, mas quando eu estava no colégio, provas, quem é que vai sair primeiro? Eu nunca saí, mas queria. Muitas vezes eu queria, mas eu quero aquele lugar. E todo mundo olhar para mim, foi o Samuel que ganhou, fez melhor do que qualquer outro. Gostamos disso. Mas nas coisas de Deus isso não funciona. Não funciona. E também aqui, Eleazar, sim, você lutou, cansou. Foi um dia muito difícil. Mas enfim, foi o Senhor que recebeu a honra e a glória. Só um exemplo prático antes de terminar. Eu escutei uma conversa e vocês sabem que eu não sou de criticar. Talvez seja, mas pode me corrigir. Mas eu escuto. Não sou muito de falar também, mas eu presto atenção. E alguém estava contando, vocês souberam que fulano se salvou domingo passado? Sim, foi na pregação de fulano. Tá. Alguma coisa errada, né?
Mas foi o pregador ou foi o Senhor que salvou o homem? Foi o... tá. Mas foi na pregação de fulano. Se você tivesse falado com Eleazar sobre este assunto, me diz uma coisa, Eleazar, quem é que salvou o povo dos filisteus? Aquele pedaço de campo cheio de cevada, quem foi que salvou? Foi o Senhor. Mas você não estava lá, Eleazar? Sim, acho que estava mesmo, mas foi o Senhor. Que seja assim. Eu sei que Deus usa o vaso fraco, mas é triste quando o vaso fraco recebe mais glória e honra do que o Senhor. Estão entendendo? Só um pensamento. Mas quando nós lemos aqui a história registrada, o Senhor obrou uma grande obra. Eu acho que Eleazar está bem contente. Ele não está dizendo, mas por que escreveu isso? Fui eu! Não. Eu estava lá, mas foi o Senhor que fez. Estou contente. Que Deus nos ajude a seguir o exemplo deste homem desconhecido. Mas como há princípios que se repetem na palavra de Deus, nós precisamos aprender e reaprender como agir nestes últimos dias. Que Deus abençoe a sua palavra.